Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu queria aproveitar, esse momento em que muita gente está discutindo aí essa situação, tudo que aconteceu no Afeganistão, e constantemente a gente tem recebido uma série de notícias a respeito para levantar aí um assunto para a gente ser minimamente capaz de diferenciar a essência do islamismo e do cristianismo, né? Na verdade eu tenho pouquíssima cultura no que diz respeito ao islamismo, não estudei esse tema, não me atrevo a falar. Mais uma vez, naquela entrevista que eu fiz com o professor Olavo de Carvalho em abril do ano passado, para o tributo que a revista Esmeril fez ao Olavo na edição de abril de 2020, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, se vocês ainda não assistiram, e aí tem a versão em vídeo aqui no meu canal também, vou deixar aqui na descrição. Mas ali naquela entrevista, eu tive primeiro esclarecimento, quanto à diferença, Eu perguntei para ele sobre, e eu usei a expressão religiões comparadas, para fazer uma pergunta aí para o professor Olavo de Carvalho sobre a diferença entre as religiões. E aí ele me falou algo que eu nunca esqueci, tá? Eu decorei porque na hora eu aprendi, eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou, olha, em primeiro lugar, eu não acho nem legal a gente usar a expressão religiões comparadas, porque as religiões não são comparáveis, na medida em que cada uma tem uma essência que lhe é peculiar, né? E aí ele caracterizou, ele fez uma diferenciação entre algumas. E nessa caracterização, que está lá na entrevista, e eu aconselho muito que vocês assistam, ele diferenciou o islamismo e o cristianismo. Ele diz, por exemplo, no cristianismo, o que a gente tem? Se oferece uma via de salvação. É uma religião que oferece ao indivíduo uma via de salvação para a alma. Então, o que está em jogo é a salvação da alma de cada pessoa. Enquanto no islamismo, o que a gente tem é uma religião para organizar uma sociedade. Então, é uma religião em cuja essência já está previsto o ordenamento social. Então, as leis do Islã têm por finalidade organizar a sociedade. Nesse sentido, há uma vocação eminentemente política nessa religião, o que não acontece no cristianismo. Se vocês derem uma lida naquela obra do Olavo, Jardim das Aflições, vocês percebem que ele faz uma comparação entre o Estado que se serve da religião para tornar mais efetivo o governo em Roma, então ele compara o governo de Roma e todas as outras tentativas imperialistas que aconteceram tendo o cristianismo como religião oficial de Estado. E ele mostra que não dá certo, justamente porque o cristianismo ele não permite esse tipo de serviço. A religião cristã, justamente por ser uma via de salvação da alma, simplesmente não combina com o tipo de finalidade que a religião dos romanos tinha para a política dos romanos, Uma vez eu traduzi uma dissertação do Montesquieu chamada a Dissertação sobre a Política dos Romanos em Matéria de Religião. E ali o Montesquieu ele diz algo que é correto e que não vai contra tudo isso que a gente conversou até agora. Ele dizia o seguinte, que é como se a religião dos romanos fosse feita para o Estado. E ele tem razão, porque de fato, se você entrar em contato com as fontes primárias de Roma, você vai perceber que todos os romanos evocavam uma série de dogmas que compunham a religião dos romanos para que finalidades políticas, guerras, encorajamento de tropas fosse ali posto em prática. Então a religião servia à governança. Nesse sentido, há uma diferença radical, tanto do cristianismo para a religião dos romanos, na religião pagã, quanto do cristianismo para o islamismo, já que o cristianismo, a política está fora da jogada. Recentemente, eu fiz uma entrevista para a revista Esmeril também, com o líder de um projeto chamado Projeto Igreja Sem Política. Está lá no canal da Esmeril, tá? Se vocês ainda não se inscreveram, eu convido vocês a se inscreverem, porque a gente está liberando algumas entrevistas antigas para quem não é assinante da revista conhecer um pouco melhor nosso trabalho. Então também vou deixar aqui na descrição, dê uma olhada lá. E essa entrevista com o pastor Daniel Batista eu deixei aberta, e ele radicalmente defende que não tem cabimento essa mescla entre política e religião. E ele é muito radical. Vocês deem uma olhada ali na entrevista, porque é um homem que defende seu ponto com muita honra. Então, para mim foi um prazer entrevistá-lo, E um forte
opositor de todo político, inclusive do Bolsonaro, né, que se remete à religião para, de alguma maneira, falar com os cidadãos ou mesmo fazer política. É crítico pra caramba da bancada evangélica, é inimigo maior do Silas Malafaia. É um sujeito que realmente defende a ferro e fogo que a igreja não pode ser política. E eu já falei aqui anteriormente que no interior da própria tradição católica há um conflito entre a Igreja da Piedade e a Igreja do Poder. Porque quando Constantino, o imperador Constantino, se converte ao cristianismo e traz a religião cristã para dentro do palácio, para dentro de Roma, né, ele distribui uma série de funções, uma série de prelados, uma série de cargos propriamente sacerdotais, e nesse sentido se erige uma estrutura que está muito mais interessada no ordenamento das paróquias. Enquanto que a Igreja da Piedade, quer dizer, aqueles grandes padres, teólogos, estudiosos, e mesmo aqueles que levaram a palavra ao redor do mundo, eles são associados ao que a gente chama de Igreja da Piedade, que são justamente as pessoas que estão interessadas na missão, na vocação própria da religião cristã no mundo, né? E, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não parte do princípio que é impossível olhar, comparar cristianismo e islamismo e falar, não tem problema, o islamismo é uma religião, eles respeitam a nossa religião, respeitemos a igreja, isso é uma ingenuidade, porque o islamismo é uma religião que está associada na raiz ao projeto político, né, a um ordenamento da sociedade. E nesse sentido, não haverá a separação que é natural e essencial e própria no cristianismo entre igreja e Estado. Todo mundo adora falar, né? Estado laico, separação entre igreja e Estado. Isso é uma reivindicação da igreja. É para que a igreja não seja pervertida e tornada instrumento do Estado que a igreja exige essa separação. É para o bem da igreja que essa separação é importante, tá? E aí, bom, vou compartilhar com vocês o livro que eu estou lendo essa semana, né, que é absolutamente maravilhoso. Eu estava lendo hoje de manhã, antes de chegar ao trabalho para essa discussão, né, que é esse aqui, é lindíssimo. Diário de um Pároco de Aldeia é o romance mais popular do Georges Bernanos, né? Assim que eu recebi, eu fiquei louca para ler, porque faz muito tempo que eu tô com vontade de ler esse livro. E logo no comecinho, eu me lembrei justamente disso, né? Há uma caracterização do trabalho do pároco, então tem um padre mais velho, mais escolado, tal, falando para o jovem pároco que escreve as suas confissões, e ele registrou isso no seu diário, né? Ele diz, vocês, padres jovens, idealistas, vocês acham que é possível purificar o mundo, e na verdade não, né? A igreja, nós, párocos, nós trabalhamos de dia, à noite é do caos, à noite é do demônio. Então a gente trabalha de dia, vem a bagunça de noite, e no dia seguinte a gente está aqui para arrumar um pouco essa bagunça de novo. E aí ele faz uma metáfora entre o trabalho dos jovens e idealistas párocos e uma faxineira que ele teve numa paróquia anterior, que ele dizia que a senhora era tão obcecada em limpar cada recanto da igreja que um dia ela ficou enferma e acabou morrendo, né? E aí ele fala dessa história, faz essa metáfora, e é um trecho tão bonito que eu queria aproveitar e compartilhar com vocês e recomendar fortemente. Vou voltar a falar desse livro porque ainda não terminei de ler, mas eu achei tão bonito esse comecinho que eu falei, não, eu já quero falar desse livro hoje, né? E é um trechinho que ele diz o seguinte: uma paróquia é suja, não tem jeito. Uma cristandade é ainda mais suja. Espere o grande dia do juízo. Verá o que os anjos vão retirar dos mais santos mosteiros a pasadas. Quanto lixo! Então, meu rapaz, isto prova que a igreja deve ser uma robusta dona de casa, robusta e sensata. Minha boa irmã não era uma verdadeira dona de casa. Uma verdadeira dona de casa sabe que uma casa não é um relicário. Então, ele diz isso para recomendar ao jovem pároco. Entenda também o limite da função da igreja no mundo. É impossível extrair do mundo o que há de mal, o que há de sombra. Mas se a igreja for capaz de se manter fiel à sua missão, de ser uma via de salvação da alma,
talvez ela já esteja fazendo uma grande coisa. Manter em ordem, em harmonia, a alma de alguns fiéis, né? Eu achei bonita essa passagem, quis compartilhar com vocês. Não sei como é que essas duas personagens vão se comportar como passar do romance. Prometo, em breve, fazer um vídeo aqui exclusivamente sobre esse livro. Mas hoje queria dizer isso para vocês, tá? E recomendar aí a entrevista. Desejar as melhoras ao professor Olavo de Carvalho, que é uma pessoa com quem qualquer um que tem interesse em aprender alguma coisa, certamente aprendeu alguma coisa. E uma das coisas que eu aprendi naquela conversa com ele foi isso. Eu nunca mais repeti a expressão religiões comparadas como eu fazia antigamente, porque com ele eu aprendi que as religiões não são comparáveis quando a gente entende a essência de cada uma. O vídeo de hoje era esse. Obrigada pela companhia e até a próxima.